Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume. Vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque quanto mais gente vocês trazem pro cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu consigo gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, porque hoje é um dia de revisão. Hoje é um dia de resolução de questão. E vamos ficar muito atento nessa questão, porque com certeza esse assunto, esse tema da questão, você vai usar futuramente numa questão, tá? É uma questão muito bem montada e assim, estilo Enem, tá? Praticamente o que está acontecendo em todas as provas. Então se liga nela, preste atenção. Questão de citologia, tá? Ó, no início dos anos 1990, um cientista de Yale, ou Yale, Universidade dos Estados Unidos, ou Yale, usaram as células HeLa para descobrir que as células humanas cancerosas contêm uma enzima chamada telomerase, que reconstrói seus telômeros. A presença de telomerase permite às células regenerarem seus telômeros indefinitivamente. Isso explicou a mecânica da imortalidade das células cancerosas. A vida imortal de Henrietta Lacks, aí está dizendo de onde tem. O mecanismo descrito no enxerto está relacionado ao fato de, veja, primeiro você vai ter que lembrar telomerase e telômero. O que é que vai acontecer? Lembre que quando a gente estuda o DNA, quando a gente estuda os DNAs, vocês têm que lembrar que quando uma molécula de DNA ela se condensa, quando uma molécula de DNA ela se espiraliza, o DNA vira um cromossomo. Tá? O DNA, ele forma um cromossomo, é aquela coisa que a gente não pode errar. A gente não pode pensar que cromossomo é uma coisa e DNA é outra. Não é. Cromossomo, na verdade, é um DNA. Agora é um DNA que está condensado, espiralizado. Você condensa ele. Aí o que é que vai acontecer? Tem umas regiões do cromossomo, ou seja, desse DNA condensado, que a gente chama de telômero. E essa sequência genética do telômero é ela que determina a capacidade de duplicação do DNA. É ela que determina que o DNA consiga se duplicar, que o cromossomo consiga se replicar. Aí você pode dizer assim, Tubarão, e por que é importante o DNA se replicar? Porque, olha, toda vez que o DNA se replica, a danada da célula, ela mantém a sua capacidade de divisão. Se ela mantém a sua capacidade de divisão, fazendo a replicação do seu material genético, aquela linhagem daquela célula não vai acabar. Ela vai sempre se perpetuar, porque ela vai estar se replicando. Agora tem um detalhe que as pessoas esquecem. Toda vez que um DNA se duplica, para que a célula consiga se dividir, esse telômero ele se desgasta. Essa região chamada de telômero, ela diminui de tamanho. O problema é que toda vez que ela diminui de tamanho, o danado do DNA também perde capacidade de duplicação. E se o DNA perde capacidade de duplicação, então significa que a célula também vai perdendo capacidade de se replicar. E se a célula perder capacidade de se replicar, o tecido não vai se replicar, o órgão não vai se regenerar e o corpo começa a envelhecer. Aí daí o texto vem com a telomerase. Porque, na verdade, a telomerase ela vai equilibrar esse desgaste. A telomerase ela vai, vamos dizer assim, desacelerar essa diminuição do telômero para que as nossas células passem muito tempo se replicando. Para que o nosso corpo não envelheça antes do tempo. Quando eu falo nosso corpo na parte fisiológica, o envelhecimento dos órgãos. Porém, a questão, ela montou uma situação a partir de uma célula HeLa e tal, dizendo que a telomerase, ela reconstrói totalmente o telômero. Então, se a telomerase, nesse caso, reconstrói totalmente o telômero não se desgasta. Se o telômero não se desgasta, a célula não perde a capacidade de replicar o seu material genético, de replicar o seu DNA. E se a célula não perde a capacidade de replicação do DNA, o que é que vai acontecer? Essa célula vai se multiplicar por toda a vida. Essa célula vai se imortalizar, porque ela sempre vai, uma forma duas, duas forma quatro, e aí a célula cancerosa, ela vai sempre se multiplicar. Aí ele pergunta,
Por que isso acontece? Ora, se você lembra que o telômero é um pedaço, é uma região do cromossomo, e o cromossomo é o DNA, então você concorda comigo que é uma região do DNA. Se é uma região do DNA, é uma sequência de nucleotídeos, porque os nucleotídeos são as pecinhas pequenas que formam os ácidos nucleicos. Formam o DNA, formam o RNA. Então, toda vez que esse telômero diminui de tamanho, ele perde nucleotídeos. Mas aí, nesse caso, a telomerase vai e devolve os nucleotídeos a ele. Aí ele vai, pum, volta para o tamanho normal. Toda vez que nucleotídeo sair, ele diminui. Mas aí a telomerase vai e devolve. Aí ele, ó, volta para o tamanho normal. Por isso que a célula não perde a capacidade de duplicação. Logo, você tendo esse raciocínio do que é telômero, entendendo o trabalho da telomerase que a questão falou, e lembrando qual é a composição do DNA, que é um tipo de ácido nucleico, então é composto de nucleotídeo, você rapidamente já marcaria a letra C. A telomerase vai repor, como eu disse a vocês, os nucleotídeos nas extremidades dos cromossomos. Por que nas extremidades? Porque é nas pontas dos cromossomos que a gente vai ter a sequência de nucleotídeos que a gente chama de telômero. Gabarito letra C. Uma ótima questão. Você que vai fazer medicina, você que vai fazer esses concursos mais concorridos, que vai ter biologia nesse nível, tem que ficar muito antenado nessas questões. Você pode dizer assim, Tubarão, por que não poderia ser letra A? Letra A. Os telômeros apresentam genes para a regeneração dos cromossomos. Eles não apresentam genes que regeneram cromossomo. O danado do telômero, você não vai ter genes, você vai ter uma sequência de nucleotídeos que vai determinar a capacidade de multiplicação do cromossomo, replicação, não é regeneração. Corta. Letra B. A telomerase ser inibida em todas as células de indivíduo saudável. A telomerase vai ser inibida na gente saudável, é? Não, a gente envelheceria precocemente, não pode ser inibida nunca. Corta. Letra D. De fato de os telômeros serem reduzidos a cada divisão meiótica. Os telômeros eles não vão ser reduzidos a cada divisão meiótica. Lembre que eu falei, uma forma duas. Se uma forma duas não é meiótica, é mitótica. Corta. E não vai ser esse trabalho. E letra E. Os telômeros relacionado ao fato de os telômeros comporem os cromossomos nucleares e mitocondriais. Não tem nada a ver. Vai compor mais mitocondrial? Não, ele vai estar ligado ao cromossomo nuclear. Não, então, corta a letra E. Gabarito da questão, gabarito letra C. Beleza? Uma ótima questão que a gente lê. Pensa que a questão é muito fácil, mas ela vai dar um certo trabalho. Então ela tem uma certa especificidade, que é isso que eu vou tentar mostrar a vocês cada vez mais aqui no canal, essa aplicabilidade mais específica com mais de um assunto, porque é isso que as avaliações externas estão pedindo. Beleza? Tranquilo? E assim, tu gostou? Eu te ajudei, foi massa, então não esquece de ajudar o Tutuba, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, compartilha com os amigos, porque ó, quanto mais gente vocês trazem pro Cardume, mais forte ele fica. E quanto mais forte ele fica, mais vídeos eu vou poder gravar e mais pessoas eu vou ajudar como você, beleza? Tranquilo? Então, ó, beijo do Tubarão, viu? Quero ver todo mundo aqui na próxima. Valeu!